morreram por dar testemunho de Jesus, por anunciar esse Jesus a quem nós amamos e seguimos. Morreram na cidade de Roma, na capital do mundo, né? Naquela época, testemunhando a Jesus. Alguns dizem que eles morreram no mesmo dia, outros, como Santo Agostinho, dizem que morreu separado, mas a missão deles estava unidas. Como diz as orações da Santa Missa, Pedro seguiu o caminho de evangelização para os judeus, Paulo para os gentios, mas os dois seguiram o caminho de evangelização e de testemunho do Senhor. Eu não sei se você lembra, mas na semana passada, com certeza você vai lembrar, né, que o Senhor chamava os seus discípulos e chamava a cada um para segui-lo e dar testemunho dele, mas não só seguir, mas fazer da vida a própria vida de Cristo, olhar como Jesus olha, ter compaixão como ele tem e ter a mesma vida que ele tem. Ser discípulo de Jesus é isso tudo, seguir o Senhor com todo o nosso coração, com toda a intensidade no nosso ser e acompanhar os passos dele, imitar a ele. E aí hoje, providencialmente, nessa solenidade de São Pedro e São Paulo, a gente tem aqui a confissão de Pedro, que está no Evangelho de São Mateus. Situando um pouquinho esse Evangelho, nós estamos aqui diante de um grupo dos apóstolos de Jesus, reunidos com ele, tendo passado por muito caminho, tendo percorrido muita coisa. Aqui Jesus já tinha feito o sermão dele da montanha, já tinha ensinado para os seus discípulos como é a vontade do Pai. Aqui Jesus já tinha realizado sinais e milagres, já tinha feito muita coisa. E aí ele para numa região que se chama Cesareia de Filipe. Essa região é conhecida por uma mistura de cultos. Nessa região se cultuavam alguns outros deuses no passado. Ali havia um templo dedicado a um deus chamado Pan. E também com a reconstrução da cidade, o rei daquele território decidiu entregar, vamos dizer assim, a cidade ao culto ao imperador. Dentro dessa mistura toda é que Jesus tem essa conversa com os seus apóstolos. Diante desse cenário todo, Jesus tem essa conversa com os seus apóstolos. E aí Jesus para e pergunta, depois de uma caminhada, né? Quem dizem por aí que eu sou? Veja bem, repara o que está em volta, repara o que deve estar no coração dos apóstolos, tendo convivido com Jesus, tendo visto tudo que ele fez, tendo ouvido tudo que ele falou. E agora você repara na pergunta de Jesus: quem dizem por aí que eu sou? Depois de um período de experiência, Jesus faz essa pergunta. Depois de um período de caminhada, Jesus faz essa pergunta. Claro, ninguém segue Jesus sem saber para onde está indo. Mas alguma coisa tocou no coração daqueles homens que fez com que eles levantassem e seguissem Jesus, assim como nós. Alguma coisa tocou no nosso coração para que nós estivéssemos aqui hoje. Alguma coisa tocou no nosso coração para que a gente possa corresponder ao seu chamado, ao seu amor. Mas repara, Jesus, ele não se contenta com aquela coisa rasa, entende? Mas ele pergunta: quem dizem aí por aí que eu sou? Quem eu sou? Amados irmãos, para amar de verdade, a gente precisa conhecer. Não existe essa história de amor sem conhecer. Pode existir paixão, que a gente vê aquele sentimento, aquela coisa toda, vê uma coisa bonita e vai e segue junto. Mas o amor de verdade precisa conhecer. Quer saber se você ama de verdade, né? Casa com essa pessoa, essa criatura. E aí
a primeira roncada que ele der, você continua do lado dele. Isso é amor de verdade. Casa com essa criatura, o primeiro copo sujo que ele deixar na louça, você decide continuar, né, Carol? É assim, né? É amor de verdade, porque você está conhecendo de verdade, não por ouvir dizer, né? Não pela coisa boa que faz ou deixa de fazer, porque isso aí seria muito fácil, mas agora conhecer de verdade, e Jesus vai mais a fundo. Aqui as respostas deles são respostas bem rasas. Eles falam que Jesus é tipo um profeta aqui, um profeta ali, um profeta acolá. Coloca Jesus na base da profecia, do anúncio. Só que Jesus sabe que pode tirar mais dali. E aí ele pergunta: e vocês? Quem vocês me dizem que eu sou? Não da experiência que você ouviu falar aí, certo? Não do que você pensou saber, conhecer, mas o que você me diz de mim? Amados irmãos, se Jesus perguntasse para você hoje, o que você responderia para ele? O que nós responderíamos para Jesus? Às vezes a gente quer seguir um Jesus da nossa cabeça, não é? Seguindo aquilo que a gente ouviu dizer por aí, ou aquilo que a gente pensa que acha que né? Às vezes a gente quer dar aquele jeitinho e dizer que Jesus, né, aceita aquilo ali, é isso aqui, aquilo outro, da nossa forma, do nosso jeito. Às vezes a gente quer colocar um Jesus na forma do nosso coração, da nossa mente, com aquilo que a gente traz da nossa vida e da nossa história. Às vezes a gente pensa que conhece Jesus, mas deixa eu te contar uma coisa: Jesus só é conhecido por quem tem intimidade com Ele, porque Jesus não pode ser conhecido assim à força. Jesus só é conhecido de dentro para fora. E aí, essa resposta que Pedro dá: você é o Filho do Deus vivo, o Messias, o Cristo, que virá fazer nova todas as coisas. Não só um profeta, mas o próprio Deus, quem vem trazer a novidade de Deus. É preciso, queridos irmãos e irmãs, ter intimidade com Deus, porque é Jesus quem vai revelar quem Ele é para nós. Não somos nós que vamos inventar quem é Jesus. Não somos nós que vamos idealizar quem é Jesus, mas é Ele que vai falar no nosso coração quem Ele é. Ele quem vai de maneira carinhosa e cuidadosa todos os dias falando para a gente quem Ele é. E só sabe quem é Jesus, só ouve a voz de Jesus falando quem de fato Ele é, quem sabe escutar a sua voz, quem tem intimidade com Ele. Jovem, não adianta estar aqui na Crisma todo domingo, mas você não tem intimidade com Jesus, não escutar o Senhor, não ter vida de oração. Não adianta. É preciso ter vida de oração, sentar e escutar. Padre, como é que tem vida de oração? Eu acho que os seus catequistas estão te ajudando aí nesse processo. Se não estão, você pergunta para eles, tá bom? Eles vão saber te responder. Mas vida de oração é sentar todos os dias, escutar do Senhor, conversar com Ele, e não ficar repetindo várias palavras como um papagaio. Muito menos falar aquele Pai Nosso e aquela Ave Maria que a gente faz mal e porcamente antes de dormir, porque tem medo do bicho-papão. Mas de fato ter uma conversa, uma relação com Deus, ouvir dEle, falar com Ele, e a todo momento, todos os instantes, todo instante, estar na presença de Deus. Todo momento estar na presença dEle. Todo momento deixar que Ele nos surpreenda, deixar que Ele fale quem Ele é. E a gente vai se apaixonando por Jesus, sempre mais que Ele se revela para nós.
Deixa eu te perguntar uma coisa, principalmente você que já tem um tempo de caminhada. Quanto tempo faz que você não se admira em conhecer Jesus? Quanto tempo faz que o seu coração já não arde em conhecer o Senhor? Quanto tempo faz que você está mais preocupado em fazer coisa para Jesus do que conhecê-lo de verdade? Faz quanto tempo que o seu coração não arde com alguma verdade de Jesus? Faz quanto tempo que você, uma coisa simples, caminhando na rua, vê alguma coisa acontecendo e fala: nossa, Deus está agindo aqui? Faz quanto tempo? Se faz muito tempo, você perdeu o dom de ver a beleza na simplicidade, a beleza no seu dia a dia, conhecer Jesus de verdade. Porque às vezes a gente está tão atolado com um monte de coisa que tem que fazer, né, que a gente esquece de viver. E às vezes a gente esquece de viver com Jesus. E às vezes a gente esquece de viver com Jesus e conhecê-lo. Quanto tempo faz que o seu coração não arde lá dentro? E você sabe do que eu estou falando, porque você já experimentou isso com alguma verdade de Deus. Há quanto tempo você é essa coisa de essa montanha russa, sabe? De hora tá bem, tá legal e tudo mais, mas é uma luta, só luta contra pecado, essas coisas, só isso, mas não tem um apaixonar por Jesus. Quanto tempo? Acorda, desperta. O Senhor pergunta isso para os apóstolos que já tinham tempo de caminhada com Ele. E você repara que a maioria não respondeu. É preciso sentar e escutar. Deixar que Ele fale no nosso coração quem Ele é. E isso não só uma vez ou outra, mas todos os dias. A gente não esgota Jesus. E todos os dias Ele tem uma novidade para a gente. É igual marido e mulher, né? Sempre tem uma novidade do marido, né? Da mulher. Sempre tem uma novidade, né? Quem é casado há muito tempo pode balançar a cabeça, né? Sempre tem uma novidade, sempre tem uma peça. Mas Jesus sempre tem uma novidade para a gente. Sempre tem uma novidade que surpreende o nosso coração, que fala para a gente e arde aqui. Só que esse Jesus que se revela a nós nem sempre pode nos agradar, sabe? Às vezes não agrada, porque não é um Jesus que vai te oferecer carro, casa, enfim. Não é Jesus que vai te oferecer isso. Não é um Jesus que vai te enfeitar um monte de coisa para você ficar, né, anestesiado e continuar. Não. O Jesus aqui dessa passagem é o Jesus que agora vai anunciar que vai subir para o Calvário, vai para Jerusalém para sofrer a morte. E eu não sei se você reparou, mas a primeira e a segunda leitura de hoje falam do sofrimento de Pedro e de Paulo. A primeira leitura fala de Pedro na prisão, né? E a segunda leitura fala de Paulo escrevendo na prisão. O caminho de configuração a Jesus é um caminho de conhecimento de quem Ele é. Mas quem Ele é aquele que se entrega, que sobe no Calvário por amor a nós. Sobe por amor a nós. Nem sempre quem Jesus vai agradar a gente naquele momento, naquela hora. Mas vai ser aquilo que a gente precisa para aquele momento, para aquela hora. Tenha certeza. Vai ser a resposta daquilo que a gente precisa naquele momento, naquela hora. Pode não ser aquilo que a gente quer,
mas é aquilo que a gente precisa. Às vezes a gente fala isso para o nosso filho, né? Também a gente não faz tudo que a gente quer, mas isso para a gente viver é um problema, né? E para a gente entender isso é um problema também. E aí às vezes a gente fica parado só naquilo que tem dado ruim na nossa vida, só naquilo que tem dado errado. Mas não é só isso não, tem mais coisa. Existe vida além da dor, né? Existe vida além do que está dando errado. Não é só isso. Não é só cruz. Depois da cruz tem a ressurreição, tem a glória. E uso esse mesmo exemplo que eu usei de manhã. Jesus, ele caminha com a gente. E é igual aquele filme do Mel Gibson, da Paixão de Cristo, quando Jesus vai pegar a cruz e é ajudado por Cirineu. E eu não sei se você repara, mas o filme coloca isso, né? Cirineu queria fugir de Jesus a primeira. Mas quando ele pega a cruz e coloca no ombro, Jesus vai meio que ajeitando o passo de Cirineu, né? E aí vai firmando o pé dos dois, e os dois vão meio que andando juntos, um completando o pé do outro. Jesus vai ensinando a gente a caminhar com Ele, vai ensinando a gente a adequar o nosso passo. E é interessante que quando vão tirar Cirineu da cruz, ele meio que agarra a cruz, né? E agarra Jesus para não soltar. No começo é assim, é difícil, né? Mas depois a gente agarra a cruz de uma forma, porque tem Jesus ali. E porque a gente conhece Jesus. Jesus não pregou muito para Cirineu ali no caminho, não, eu acho. Mas Jesus manifestou quem Ele era, de dentro para fora, de maneira que deve ter ardido aquele coração daquele homem, sabe? De tal maneira que ele não queria mais soltar. Amados irmãos, nessas leituras de hoje nós vemos que São Pedro e São Paulo estão passando por dificuldade. Mas São Paulo escreve essa passagem belíssima, lindíssima, quando ele fala aqui na segunda leitura, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício, morrer. Contudo, eu combati o bom combate, e agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam no seu amor e na sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. Que lindo. Essa é a carta de despedida, de amor, de alguém que conhece de verdade. E não alguém que apenas sentiu uma coisa que passou. Eu tenho reparado, e aqui parte do coração do Padre, tá certo? Para vocês, principalmente a juventude. Eu tenho reparado que muitas coisas da vida têm tirado o brilho dos olhos de vocês. Até os jovens que são da igreja, sabe? Eu acho que é tanto tela de celular, né? Que tira o brilho dos olhos. Até os jovens que estão aqui na igreja há muito tempo, viu? Tem se perdido o brilho dos olhos de conhecer Jesus. E muito mais de levar o nome de Jesus para os outros. Tem se perdido o amor, a intensidade de dar a vida de verdade. E não de fazer um monte de coisa. Às vezes a gente fica atolado aqui na igreja fazendo um monte de coisa, né? Faz isso, faz aquilo, e compra isso, compra aquilo, compra aquela casa nova, compra isso, aquilo, e vamos fazer, mas se perde a alegria no olho de mostrar para o mundo que Jesus está vivo e que é por Ele que eu estou dando a minha vida.
E é por ele que eu passo os meus dias. Querido, o teu sofrimento não é assim em vão, não é qualquer coisa não. Você sofre com Jesus, está agarrado na cruz com ele. Não sofra como um pagão, pelo amor de Deus. Mas se agarra à cruz com Jesus. Esses homens souberam viver isso, porque tinham nos seus olhos aquele primeiro encontro com ele, que lembrou que tem mais no coração, tem mais lá na frente, que Jesus é quem vai dar a vida de verdade, o reino dos céus. Isso é que importa. É preciso redescobrir essa beleza de descobrir sempre mais a Jesus em nós, e que essa descoberta faça com que nós tenhamos coragem de dar a vida, e não levar a vida a banho-maria, e não deixar as coisas levar a gente. É preciso ter atitude. Levanta, coragem, tira essa cara de luto, e encontra com ele. E a gente está aqui todos os dias, a gente está aqui todo domingo para se encontrar com ele, para deixar que ele renove essas coisas em nós, para renovar isso dentro de nós, o amor de Deus dentro de nós. Querido irmão, querida irmã, essa é a graça que o Senhor tem para nos dar. Coragem. Que essa celebração eucarística renove as suas forças, o seu coração e a sua entrega a Deus. Ele nos ama de verdade. Ele dá a vida pela gente. Ele nos chama de verdade. E vale a pena entregar tudo por Ele, porque o Senhor está ao nosso lado. De todas as aflições Ele nos salva, não como nós queremos, mas nos salva porque Ele mostra a sua vida, o seu poder, a sua misericórdia, a sua graça, e tem para a gente a vitória, porque Ele já é vitorioso. Renovemos, irmãos, o amor de Deus em nós. Hoje nós vamos, como é o último domingo, né? Vamos fazer uma adoração depois da Santa Missa. Eu convido você a adorar o Jesus de verdade, sabe? Entregar o seu coração de verdade. Deixar que Ele mostre para você quem Ele é. Mostrar que o seu amor te impacte, sabe? Impacta o seu coração. Redescobrir o amor de Deus. Redescobrir quem o Senhor é, a tal ponto que você saia por aí querendo anunciar Jesus. Eu lembro, e aqui eu encerro, do tempo de jovem, né, que a gente tinha um encontro com Jesus e queria falar para todo mundo que Jesus está vivo. Esse amor que a gente quer anunciar para todo mundo, que isso seja renovado no nosso coração. Porque esse é o testemunho de São Pedro e São Paulo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, creio em Deus Pai,